Queridos irmãos e irmãs, nós vamos dar início à nossa meditação sobre as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Junto com o apostolado da oração aqui da nossa paróquia e com você que nos acompanha, queremos ao longo deste ano, mês por mês, irmos olhando, meditando, conhecendo estas promessas feitas pelo nosso próprio Senhor Jesus a Santa Margarida Alacoque, uma freira francesa que lá no ano de 1673 começou a ter visões do coração de Nosso Senhor. Ele mesmo lhe aparecia em momentos de oração e muito falou a esta santa sobre as ofensas, o desprezo que ele continua a receber, sobretudo também de nós, cristãos, que não vivemos realmente a nossa fé e não buscamos realmente agradar nosso Senhor. Numa das aparições ele aparece apontando para o seu coração no peito aberto, dizendo que este é o coração que tanto amou a humanidade, que só recebe em troca desprezo e ofensas. Santa Margarida difundiu a mensagem dada por Jesus a ela e juntamente com toda a mensagem, Jesus também lhe revelou 12 promessas que ele cumpriria para aqueles fiéis que em 9 primeiras sextas-feiras consecutivas fizessem a comunhão reparadora contra as ofensas cometidas contra o seu Sagrado Coração. O apostolado da oração, não só na nossa paróquia, mas em nível de movimento, tem esta grande devoção ao coração de Jesus. E é bom nós lembrarmos, o que este Jesus, o que este coração de Jesus prometeu aos seus devotos. E também lembrarmos, já neste primeiro vídeo, que não é simplesmente fazer 9 primeiras sextas-feiras, como Jesus mesmo disse a Santa Margarida, é necessário fazer as 9 comunhões reparadoras. Ou seja, nas 9 primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, comungar em estado de graça. Por isso é sempre bom, quanto possível, se nós estamos procurando fazer esta forma de devoção, também confessarmos, para estarmos em estado de graça, sem intenções más no nosso coração, sem coisas que realmente nos afastam de Deus, para assim conseguirmos agradar, conseguimos levar até nosso Senhor o nosso amor para reparar, como diz o próprio nome, as ofensas que ele recebe. Então, que cada um de nós também, meditando estas promessas ao longo deste ano 2021, possamos fazer crescer em nós este amor a este Deus que tanto nos ama. Jesus revelou o seu coração, aquele coração aberto na cruz de um Deus que nos ama e que nós somos chamados a amar também. Então, que nós possamos, irmãos e irmãs, conhecendo mais aquilo que o Senhor nos promete, amá-lo e buscarmos sermos dignos das promessas de Cristo. Nós já estamos no mês de fevereiro, mas vamos então neste mês fazer 2 vídeos de 2 promessas e depois, a partir de março, um vídeo com uma outra promessa até dezembro, assim concluindo as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Primeira promessa que nós vamos meditar, entender, para assim também podermos buscar com mais confiança, entendendo o que é a nossa fé, é a promessa onde Jesus dizia a Santa Margarida: eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao seu estado. Entendemos aqui primeiramente o que é a graça. Nós falamos tanto da graça de Deus, queremos a graça de Deus, mas a graça nada mais é do que Deus atuando na nossa vida. A graça é justamente esta força de Deus, esta presença de Deus, este auxílio de Deus, benefícios que Deus nos dá, o auxílio que Ele nos envia. Por isso, a maior graça que nós recebemos de Deus é o seu Espírito Santo. É a presença dele mesmo no nosso coração. Esta é a graça das graças, termos Deus conosco. Então, todas as vezes que falarmos de graça de Deus, lembremos disso.
Deus que vem em nosso socorro, em nosso auxílio, e este Deus que habita em nós, Deus Espírito Santo, hóspede da nossa alma, como nós cantamos lá no Veni Creator. E aí, sendo então as graças, este socorro de Deus, este auxílio de Deus, nós também vemos algumas graças que nós chamamos graças sacramentais, que nós recebemos a partir dos sacramentos. Então nós temos a graça do batismo, que lava o nosso pecado, o pecado original, o pecado que nós herdamos. Nós temos a graça da confissão, que perdoa os pecados cometidos após o batismo. Temos a graça da Eucaristia, que nos traz de novo aquele sacrifício da cruz redentora, se faz presente, aquele corpo entregue para a nossa salvação, aquele sangue derramado para a remissão dos pecados. Então, as graças sacramentais, que nós recebemos este auxílio divino por meio destes grandes sinais da Igreja, que são os 7 sacramentos. Temos também algumas graças que nós podemos chamar de graças especiais, os dons, os carismas, que Deus mesmo dá a cada um conforme Ele deseja, como diz São Paulo na sua carta aos Coríntios, né? Um só Deus, um só Senhor, Jesus Cristo, um só Espírito, mas que dá os diversos dons, os diversos carismas para o bem comum. Quando nós falamos que Deus nos dá um dom, veremos um pouquinho também mais à frente, entendendo que este dom não é simplesmente para mim. Deus não me dá um dom para eu fechar, guardar. Lembremos da parábola dos talentos. Deus nos dá tantas graças para que nós, colocando a serviço dos demais, façamos frutificar ainda mais, porque unindo a minha graça com a graça de outro irmão, com o dom de outro irmão, nós vamos assim também nos tornando verdadeiramente um único corpo, o corpo de Cristo, que continua a agir neste mundo sustentado pelo Espírito Santo. E existem as graças de Estado, que é justamente do que se diz a promessa feita pelo Sagrado Coração de Jesus. Cada um de nós temos neste mundo uma responsabilidade, uma vocação. Cada um de nós assumimos uma função dentro da igreja, dentro da sociedade. E é justamente isso, né? Qual o nosso estado de vida? Existe dentro da igreja 3 estados de vida. O estado de vida sacerdotal, o estado de vida consagrada e o estado de vida laical. O estado de vida sacerdotal se consegue pelo sacramento da ordem, né? Então, o sacramento da ordem insere um homem, só os homens o recebem, dentro da hierarquia da igreja, sejam os diáconos, os presbíteros ou os bispos. Sendo assim, cada um deles, no seu grau, na sua hierarquia, tem uma responsabilidade própria frente ao governo da igreja, frente ao governo da comunidade. Assumindo um estado de vida, assumindo realmente esta responsabilidade, este exercício, esta função. Depois, o estado de vida consagrado, que se consegue a partir da bênção feita pela igreja e de assumir publicamente os votos evangélicos de pobreza, obediência e castidade. São os irmãos e irmãs religiosos, né? Uma vida consagrada a Deus, uma vida que realmente se abre à fecundidade de estar a serviço também da igreja com a sua oração e com o testemunho de vida, de viver a radicalidade do Evangelho nesses três votos que eles fazem. O estado de vida laical, que se consegue, sobretudo, pelo batismo. Lembram da graça sacramental? O batismo nos faz partes do corpo de Cristo. Cada um de nós assumimos uma responsabilidade para nos unirmos em comum, sendo a presença de Cristo neste mundo, Ele como cabeça, Ele como guia, e nós, os seus membros. E esse estado de vida laical que ainda se divide, né, em 2 formas. A vida familiar, que também é conseguida pelo sacramento do matrimônio, ou aqueles que não são chamados ao sacramento do matrimônio, a vida conjugal, podem também, leigos, viverem dentro da sociedade como verdadeiras testemunhas de Cristo numa vida celibatária.
O importante é sempre lembrar que Deus, quando nos chama cada um à vida, Ele já nos coloca, não um destino, não somos destinados a nada, né? Porque o destino é um fardo no qual nós não podemos fugir, mas Deus nos chama. E nos chamando nos capacita, nos dá dons para que nós, escolhendo o estado de vida, possamos também, assim, por Ele sustentados, chegar à perfeição daquilo que nos dispomos a fazer. Então Deus, como lá no começo ordenou todas as coisas, fez o céu, a terra, a água, os animais e pôs o homem acima de tudo, Ele continua a coordenar, a ordenar tudo. Então se Ele chama pessoas para terem fé, para se unirem, para seguir Jesus, Ele chama também aqueles que serão os pastores deste povo. Se Ele chama um casal a ter a vocação de serem pais, Ele também lhes dá a graça para serem bons pais, para poderem educar aquelas crianças. Esta é a graça de Estado. Eu, como padre, preciso de graças para poder guiar meu povo, ensinar meu povo, santificar meu povo. Alguém como professor precisa de graças, de sabedoria, de paciência, para saber também educar aqueles que estão sob a sua autoridade. Deus colocou. Aqueles que são os responsáveis pela vida pública, pela vida social, pela vida política, também precisam de graças especiais para não se deixarem seduzir por outros caminhos e esquecerem qual a grande vocação, né, de cuidar também do povo de Deus que lhes foi confiado. E nós todos um dia responderemos a Deus, né? Aquele que não viver bem o seu estado de vida, aquele que não for fiel aos dons que Deus lhe deu, corre o sério risco de perder a própria alma. De novo, lembro a parábola dos talentos, né? Aquele que tinha um só, escondeu, enterrou, e o patrão diz, jogue ele para fora, não tem mais nada, tire o que ele tem, dê para quem tem mais. Então, meus irmãos, minhas irmãs, cada um de nós, no seu estado de vida, na sua responsabilidade, na sua profissão, que também é dom de Deus, cada um de nós também temos responsabilidade em cuidar dos outros, em ajudar os outros, em assumir como testemunha de Jesus aonde estivermos, para que assim possamos também nós nos salvar. E quantas graças nós precisamos, quantas vezes nós, diante dos desafios, nos sentimos pequenos, sentimos que talvez não vamos dar conta, né? Não é pouco que nós padres vemos alguns casais que, não sei se eu consigo ser pai, se eu vou dar conta, se eu vou saber educar. Estas graças nós temos que confiar e nós temos que pedir. Senhor, dá-nos a graça. Se Ele nos deu este caminho, se Ele nos deu esta responsabilidade, se nós assumimos, Ele também nos sustenta para que façamos e façamos bem. Deus está sempre conosco. Só que lembrar que a graça, né, essa disposição de Deus em nos auxiliar, este socorro de Deus, que Ele faz desde o Santo Padre, está sempre acumulando o Papa de graças para cumprir sua missão, até aquele casal mais simples, na menor cidade do mundo, também acumulando de todas as graças necessárias. Mas a graça é um convite, é uma mão estendida, a graça não é uma imposição. Por isso nós temos que nos abrir, por isso nós temos que pedir, por isso nós temos que nos converter, porque também o nosso pecado impede a graça de Deus de agir na nossa vida. Quando temos um pecado venial, os famosos pecadinhos, né? Nós impedimos que a graça haja plenamente na nossa vida. Nós conseguimos atrapalhar um pouco até a ação de Deus, porque nós não estamos nos abrindo o suficiente, nem nos convertendo o suficiente, ou assumindo realmente aquilo que precisamos assumir como cristãos. E um pecado mortal, que é um não radical a Deus, mata, destrói, impede a graça de Deus chegar até nós. Por isso também esta devoção ao coração de Jesus, porque quando olhamos para o seu coração e reconhecemos que nós também não queremos ofendê-lo, também faz de nós homens e mulheres novos, convertidos e abertos à graça. Peçamos, portanto, que nunca nos falte as graças necessárias a este coração que abundantemente derrama sobre nós o seu amor.
Dele jorrou sangue e água, os sacramentos da Igreja, todas as graças necessárias para sermos fiéis a este mesmo amor. Que nunca nos falte a graça de Deus e nem mesmo o nosso empenho em acolhê-lo.